Em 7 de agosto é comemorado o Dia da Lei Maria da Penha, que tem como objetivo incentivar e mobilizar as ações em favor da defesa dos direitos da mulher e da luta contra a violência doméstica. Considerada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como a terceira melhor legislação de proteção dos direitos da mulher do mundo, a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, completa em 2023 17 anos. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a coordenadora das Delegacias da Mulher do Estado de São Paulo, a doutora Jamile Ferrari, e também a psicóloga Tatiana Conte. Sejam bem-vindas. E, doutora, para começar, temos muito o que comemorar e ainda o que falta para comemorarmos na totalidade. Olá, Priscila. Olá, Tatiana. É um prazer e uma honra poder falar sobre esse tema tão importante aqui na TV Alesp. De fato, nós temos muito a comemorar. Pensar que apenas 17 anos que a lei existe é algo a se comemorar. Nós temos uma sociedade ainda extremamente machista, estruturalmente machista, e nós precisávamos de uma lei específica que trouxesse luz ao problema e mostrasse para toda a sociedade o quanto o nosso país, o Brasil, e especificamente o estado de São Paulo, tem ainda que lutar para proteger as nossas mulheres. Então, acho que a resposta já abarcou as duas perguntas, né? Foi muito importante, foi um marco na proteção das mulheres aqui no Brasil, mas ainda tem muito a ser feito. Doutora, quando se fala na violência, não é só a violência física. A física é aquela que nós vemos, né? Aquilo que chega ali aos hospitais ou até nas delegacias. Mas o que a gente pode entender como violência contra a mulher? A própria lei ela já traz, né, as 5 formas de violência que são possíveis de uma mulher ser vítima no ambiente doméstico, familiar ou de intimidade. A violência física, essa mesma que você disse, que deixa marcas, né, o murro no olho, o tapa na cara, o puxão de cabelo, a facada, o tiro. Nós temos também a violência psicológica, que ela deixa cicatrizes, mas no psiquê da pessoa, né? Então, essa mulher vai desenvolver muitas vezes síndrome do pânico, medo de sair de casa, ela é impedida e ameaçada constantemente para deixar de fazer algo ou para fazer algo que esse agressor quer que ela faça. Então, como exemplo, nós temos a ameaça, a divulgação de fotos íntimas, a perseguição e a própria violência psicológica, que é até relativamente recente no Código Penal, esse crime de violência psicológica. Nós temos a violência sexual. Muitas mulheres não entendem que elas podem negar ter uma relação sexual com seu marido e às vezes elas se forçam a isso e quando você é forçada a ter essa relação sexual, você está sendo vítima de um estupro. O nome é feio e forte, mas é verdade. Nós temos a violência patrimonial, que é aquela que vai envolver bens da vítima, celular, apetrecho de trabalho, eventualmente proibição de mexer na própria conta conjunta, na conta bancária. Esses são os crimes que envolvem aí a violência patrimonial. E, por fim, a violência moral, que são basicamente os xingamentos, que nós chamamos no jargão jurídico, na calúnia, injúria e difamação. Bom, e para chamar também aqui para a nossa conversa a Tatiana, que é psicóloga, para falar um pouquinho para a gente também da chegada dessas mulheres a um consultório ali para uma terapia. Muitas devem chegar até com queixas que só no decorrer ali da sessão é que você entende como uma violência, né? Exatamente. Muitas das vezes não tem nem noção e nem a percepção de entender que ela está tendo essa violência psicológica, né? Hoje em dia eu falo que as pessoas precisam muito ter prevenção mental. Prevenção mental hoje abrange a gente ter outros conhecimentos que antes a gente não tinha a noção de entender tudo aquilo que acontece à nossa volta e ter direcionamento em relação às coisas que a gente não dá muita importância no dia a dia, mas que é extremamente fundamental a gente ter muito mais percepção e entendimento de tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Por isso, é muito bom as pessoas hoje procurar ajuda psicológica em qualquer situação.
Quais as principais queixas até que chegam ao consultório e que daí você percebe que tem ali por trás uma violência, seja de qualquer natureza, assim como a doutora já explicou pra gente? Primeiro, a mulher se anula como pessoa, né? Ela deixa de buscar a sua identidade para se moldar ao outro. E isso acontece sem ela perceber, sem ela notar. Ultimamente, as pessoas elas deixam de existir para poder existir para o outro. Isso é um dos assuntos também que a gente aborda dentro do último lançamento que teve do livro Mulheres na Psicologia, no qual faço parte do projeto. E lá eu falo sobre a busca da identidade, como as pessoas devem entender melhor a si mesmo, buscar referências em relação àquilo que elas podem buscar na vida e não se moldar em relação ao outro. E muitas outras questões, né? Como a deixar de trabalhar, a deixar de conviver com outras pessoas no dia a dia, se isolar do mundo, criar depressão, porque a pessoa ela entra em depressão sem ter essa percepção que ela entrou numa depressão. Ela pode estar dando risada, mas ela está em processo de depressão. E existem vários níveis em questão a várias patologias. As doenças psicossomáticas hoje em dia é muito comum a pessoa adquirir isso sem entender que adquiriu. E situações também no cotidiano que a pessoa não percebe e que ela acha as coisas naturais do dia a dia. Doutora, e quando essas mulheres elas chegam a uma delegacia, na maioria das vezes já é pelo fato de uma agressão, né? Então ela entende que sofreu uma violência por conta da agressão. Mas a senhora percebe que muitas já viviam outras violências sem se dar conta que aquilo era uma violência? Com certeza. Dificilmente essa mulher ela é primeiramente agredida ou primeiramente vítima de um feminicídio, né, que seriam os crimes mais graves. Existe o que nós chamamos de ciclo de violência, hoje até chamado de espiral da violência. Ou seja, essa violência ela começa normalmente com pequenas atitudes. Então é o xingamento, é o empurrão, é o puxão de cabelo, é o tapa na cara, é o murro no olho, a facada e a morte. Então existe um grau de violência que começa normalmente com essas pequenas coisas que a gente entende como sendo normais. Às vezes porque a gente ouviu o nosso pai falando para a nossa mãe, ou às vezes porque num livro ou numa novela se aceitou, né, e se mostrou que era normal dentro de uma relação, principalmente quando a gente fala de uma relação amorosa. Então, realmente, de fato, dificilmente essa mulher, a primeira agressão será a agressão física. Ela vai passar por uma série de outras agressões que normalmente ainda não deixaram marcas. Então, é o xingamento, é a ameaça, é o impedimento, como disse a Tatiana, de poder sair de casa, de poder fazer alguma coisa que ela estava acostumada a fazer, até estudar, trabalhar, eventualmente até visitar a mãe, a própria mãe ou irmãos. Ela é impedida dessas pequenas coisas, que são grandes coisas, na verdade, porque nós já estamos diante da violência, mas que não se entende que é violência ainda e que a violência é aquela só que deixa marcas. E não. Né? Nós sabemos que a partir do momento que essa pessoa, que essa vítima, ela entende que foi vítima de um crime, por menor que seja, entre aspas, né, quando eu digo menor, um crime que não deixa marcas, um xingamento. A partir do momento que ela faz esse boletim de ocorrência, a polícia já consegue fornecer a essa mulher ferramentas de proteção para que um crime mais grave não aconteça. Quando a gente analisa, por exemplo, os casos de feminicídio, que é o crime mais grave que a mulher pode ser vítima, a maioria dessas mulheres nunca tinham feito um boletim de ocorrência. A maioria dessas mulheres não tinham medida protetiva, sequer tinham feito um boletim de ocorrência. Então, a gente sabe, e por isso a importância de falar sobre isso, e não só no mês de agosto, mas todos os meses do ano, sobre o fato de que ao menor sinal de violência, essa mulher deve procurar ajuda, ela deve procurar uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência, porque a violência moral, a violência patrimonial, a violência psicológica também é tão grave quanto a física. E, Tatiana, você percebe quando as mulheres chegam até o consultório, essa falta, né, de entender que está sofrendo uma violência,
às vezes podem até, não, mas é porque ele é ciumento, ele é assim, ele foi criado dessa maneira. São as respostas que você escuta muitas vezes? Sempre tem uma justificativa? Na realidade, o primeiro passo é a negação, né? Quando tem a negação, a pessoa, ela não quer enxergar as coisas de fato. Então, assim, eu falo que cada caso é um caso. Cada pessoa tem seu processo de maturação e de entendimento das coisas. Não dá para falar para algumas pessoas, às vezes, literalmente, o que ela está vivendo. Ela precisa compreender primeiro o fato, para depois ela ter essa percepção do que está acontecendo com ela. Então, normalmente, se você falar de primeiro o que está acontecendo com essa pessoa, ela não vai aceitar. Ela vai fugir, né? Ela vai se esconder de novo, ela não quer olhar para isso. Então, a gente precisa ter uma abordagem extremamente sensível, porque as pessoas já estão tão sensibilizadas com o que está acontecendo na vida dela, e às vezes você falar para ela naquele momento, ela não está preparada para isso. Por isso que ela precisa, literalmente, ter uma interação terapêutica com a vítima, para ela poder se sentir segura, para ela poder sentir que ali é o momento dela, para ali ela começar a compreender as coisas de fato, e isso começar a aflorar nela sem medo, né? A gente fala que a gente tira as sombras primeiro das pessoas. O que é tirar as sombras? É tirar os medos, as angústias, as aflições, tudo aquilo que ela está sentindo, para ela ter a compreensão realmente que ela está num novo direcionamento de vida e que ela tem ajuda sim e que ela pode conseguir mudar a vida dela, mas naquele momento, inicialmente, ela não consegue enxergar mudanças. Então, se você chegar para uma pessoa assim, que está toda sensível, que sabe que a vida dela está totalmente desestruturada, e falar isso diretamente, ela vai se recolher. Ela não vai querer ajuda, ela vai achar que ela tem que viver naquele mundo. Então, a abordagem também é extremamente importante para a gente ver a sensibilidade da pessoa e agir do melhor procedimento possível, para que ela consiga ver a própria independência dela emocional, porque ela também tem essa dependência emocional do marido, porque ela criou isso dentro daquele lar, daquele momento, de tudo que estava acontecendo à volta dela. Então, isso eu dou como dica. Às vezes as pessoas querem entrar em conflitos e nesse momento precisa ser acolhida, né? E não lidar com outro tipo de conflito que ela não sabe entender naquele momento. Doutora Jamila, até a Tatiana trouxe essa questão do acolhimento, de como, né, falar com essa mulher sem que ela até se assuste, né, não entenda e até fuja de uma possível mudança, né? Nas delegacias da mulher, esse atendimento é diferenciado, né? Na verdade, a delegacia da mulher foi criada para isso, para atender a mulher que passa por situação de violência de uma forma diferente, que ela seja acolhida. Exatamente. Inclusive, né, a Lei Maria da Penha, dia 7 de agosto, e a primeira DDM criada no Brasil, que foi criada aqui no estado de São Paulo, dia 6 de agosto, um dia antes. Talvez tenha sido até de propósito essas duas criações, né? De qualquer forma, efetivamente, a Delegacia de Defesa da Mulher, ela foi criada para ser um ambiente mais acolhedor, mais humanizado, com um atendimento mais humanizado para essas mulheres, justamente por conta do que foi falado, né? Essa mulher, quando chega na delegacia, muitas vezes ela sequer entende o que aconteceu de fato com ela, né? Às vezes ela chega porque uma amiga levou ou porque a polícia militar foi acionada e ela não está entendendo direito o que está acontecendo e tudo aquilo que pode acontecer para o futuro dela. Ela entende também muitas vezes que um boletim de ocorrência vai salvar a vida dela. Um boletim de ocorrência é importantíssimo. A medida protetiva é importantíssima, mas essa mulher precisa de um atendimento de uma rede. Né? Sozinha, provavelmente essa mulher não vai conseguir sair desse problema. Né? Um BO não vai tirar essa mulher desse problema. Ela vai precisar de um acompanhamento psicológico, de uma assistência social, de emprego, de salário. Ela vai precisar de uma casa para morar.
ela vai precisar talvez até de um abrigo sigiloso, porque de repente esse agressor é extremamente violento. Então é todo um trabalho em rede que nas delegacias de defesa da mulher, ela é orientada e encaminhada aí para os serviços públicos que existem, tanto estadual, quanto municipal, quanto federal. Inclusive, nós temos um projeto de lei recém-aprovado aqui na LESP e sancionado pelo governo, então agora já é uma lei, a 1090 de 2023, que então ajuda essas mulheres com um auxílio financeiro até para o aluguel de uma casa, porque muitas não conseguem sair desse ciclo de violência por conta disso. Não tem nem para onde ir, não é? Exatamente. Quando a gente conversa com mulheres vítimas de violência, quais são os motivos delas não procurarem ajuda ou por que demoraram tanto para pedir ajuda? Normalmente elas falam 3 coisas, são as 3 coisas que estão sempre juntas. Medo, vergonha e dependência financeira. Muitas dessas mulheres, elas dependem financeiramente dos seus agressores por N motivos, ou porque não trabalham, ou porque têm filhos, é esse agressor que paga o aluguel, que traz a cesta básica no final do mês, que paga a escola, o transporte público ou o transporte privado. Então essa mulher, ela de alguma forma aguenta aquela situação em nome dos seus filhos, em nome da proteção daquelas crianças, provavelmente. Então essa lei sancionada pelo governador, ela é extremamente importante, ela é um passo efetivo na completa proteção da vítima. A partir do momento que você paga um aluguel para essa vítima, ela entende que ela consegue sair daquele local tóxico, ela pode ir para um local que ela vai escolher onde é, isso também é bem importante. Ela não vai ser obrigada, por exemplo, a ir a um abrigo sigiloso. Não, ela vai escolher o bairro que ela quer morar, ela vai escolher o local em que ela quer viver. E a partir dali é o primeiro passo para ela conseguir aí outras independências emocionais, também financeiras, assistenciais e também de proteção estatal no sentido da segurança pública. Tatiana, a doutora Jamila trouxe, então, 3 justificativas que as mulheres apontam ali já quando são recepcionadas numa delegacia depois de sofrer uma violência. Então, a primeira, o medo, depois a vergonha, a questão financeira, a doutora já falou, mas vamos conversar um pouquinho sobre essas 2 questões, o medo e a vergonha dentro de um ciclo de violência. Isso acaba permitindo que a pessoa continue nisso. Fala um pouquinho para a gente da sua experiência, abordagem em relação a isso. O medo vai percorrer nessa pessoa por um bom tempo ainda na vida dela. Até porque tudo é novo. E o medo dele aparecer, o medo de acontecer de novo, o medo de encontrar com pessoas que vão fazer mal a ela. E esse medo, muitas vezes, passa para as crianças, né? Porque os filhos acabam sendo reflexo dos pais em que sentido? Os seus filhos veem a sua mãe triste, amargurada, sem sentido, sem estrutura emocional, como que essa criança também vai lidar? Então, a gente lida com uma série de questões aí, né? Primeiro porque ela não tem nem estrutura naquele momento para dar assistência aos filhos, e muito menos a ela. Então, a gente acolhe ali a família, o todo, né? Para não deixar essas crianças também sentirem o drama de tudo que está acontecendo à sua volta. E a vergonha, quando você me fala, não é só dela, é da família, né? Como que ela deixou chegar a esse ponto? Como que ela chegou a não perceber tudo isso? Mas eu acho que todo mundo precisa entender, e o processo de evolução de cada pessoa, todo mundo parte por um sofrimento. Ninguém evolui na alegria, todo mundo evolui nos problemas, nas dores. E quando ela mostra que ela consegue mudar tudo isso à sua volta, não tem mais vergonha. Ela tem uma realização pessoal, de saber que ela pôde mudar a sua vida, sendo que ela não tinha nenhum tipo de esperança. E quando a pessoa enxerga isso, ela quer evoluir cada vez mais. E é onde ela consegue dar muito mais amor aos filhos, ela consegue acolher a estrutura da família ali, que são os filhos dela, no sentido de mostrar que tudo na vida é um processo. Mas para chegar nesse patamar é difícil, porque precisa saber o grau
de como essa pessoa está abalada. E cada pessoa, ela tem um grau de entendimento diferente. Então, assim, não dá para prever quanto tempo ela vai ficar dentro de um processo psicológico, mas dá para a gente ter a noção de quanto que ela vai se evoluindo com o tempo. Até... O mais importante disso Claro. tudo é com que ela perceba essa evolução. Até, doutor, o que a Tatiana falou, né, que muitas chegam ali, a questão da vergonha, ela é mais culpada do que vítima. E, na verdade, é o contrário, né? Ela é vítima e isso precisa ser entendido. Com certeza. Ela não tem culpa de nada. Ela é a única vítima. Normalmente ela e os filhos são as únicas vítimas, mesmo que indiretamente, né? As crianças, os filhos, adolescentes, quem quer que seja, mesmo como vítimas indiretas, eles são vítimas. E a vítima não tem culpa de nada. Isso talvez seja algo que a gente precise sempre dizer. Isso de alguma forma, leva à vergonha para que ela sinta essa vergonha. Muitas vezes, isso seja onde for, de repente algum familiar, algum amigo, mas ele é tão bom pai, será que foi ele mesmo? Será que você não provocou? Será que não foi por tal motivo? Mas ele vai na igreja, ele trabalha, você tem certeza que ele fez isso? Ele vai ser mandado embora por sua culpa. Então tudo isso vai trazendo nessa mulher uma série de vergonhas e de remorsos que fazem até que ela, de alguma forma, dê um passo atrás. No sentido de que muitas vezes elas vão na delegacia e pedem para retirar o BO, ou falam que elas não foi bem daquele jeito, porque é um processo, como bem dito, né? É um processo que elas têm que entender, que elas vivem essa violência e que, principalmente, a culpa nunca é dela. A culpa nunca é da vítima, a culpa é do agressor. E por isso mesmo ele deve ser levado até a polícia, ele deve ser investigado, processado e condenado porque ele cometeu um crime. Independentemente dele melhorar ou não depois, ou dela ter uma vida com outro homem, o que quer que seja, esse agressor tem que ser punido pelo que fez porque ele cometeu um crime. Não dá pra gente fechar os olhos a isso porque ele é um bom pai, ou porque ele vai na igreja, ou porque ele trabalha. A partir do momento que você comete um crime, você tem que responder por ele e arcar com as consequências desse crime. Doutora, a senhora falou sobre a questão do boletim de ocorrência, né? Que muitas mulheres até fazem o boletim e depois se arrependem. Hoje não pode mais tirar esse boletim de ocorrência. Fez, ele vai até o final. E também aquela suma, para falar até do boletim de ocorrência, entre marido e mulher não se mete a colher. Na verdade, nós temos leis, inclusive uma saiu daqui, da Lesp, aprovada recentemente, que diz que os condomínios precisam e são obrigados a denunciar casos de agressão. Dividido em duas partes, né, o que você falou, efetivamente, né, começando pelo final, não existe mais essa história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Nós temos obrigação como sociedade e algumas pessoas têm obrigação mais do que como sociedade por lei. Então, a polícia tem obrigação, o serviço de saúde tem obrigação, tudo isso é obrigação legal. Os síndicos, condôminos, né, gerentes de condomínio têm obrigação de denunciar e a sociedade como um todo tem também o dever de denunciar. Você está ouvindo na casa do lado, uma mulher pedindo socorro, ligue 190. Nós temos uma série de ferramentas também de ajuda, na maioria das vezes, inclusive anônimas. Então você não vai se identificar, você não vai eventualmente sofrer, né? O que muita gente tem medo de sofrer uma represália ou algo nesse sentido. Não, a maioria das ferramentas de denúncia de pessoas da sociedade, elas são anônimas. Você não precisa se identificar. E efetivamente, uma talvez das melhores, uma das melhores criações, por assim dizer, da Lei Maria da Penha é justamente essa que você comentou. Né? O artigo 16 da lei, ele determina que a partir da feitura do boletim de ocorrência, a mulher ela não pode voltar atrás na sua decisão. E se eventualmente ela, por exemplo, num crime de ameaça, que é um crime que depende de representação, ela queira deixar de representar, ela vai passar para uma audiência com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, para explicar por que ela quer isso, porque muitas vezes ela está sendo vítima de violência psicológica e por isso que ela tem essa atitude. Então, ela passa por essa audiência e aí quem vai decidir isso é o Poder Judiciário, é o juiz. Não fica mais nas mãos da mulher. Tatiana, até esse processo, né,
que é feito quando tem então um boletim de ocorrência e ele vai até o final, independente se a pessoa, o agressor mudou ou não, ele vai responder por aquilo. Isso também é didático, isso ensina, e é possível um agressor mudar? Vamos lá. Primeiramente, como que a gente consegue ver a questão psicológica daquela mulher? A gente tem que fazer alguns testes psicológicos para avaliar o grau dela, e isso é uma abordagem até mesmo para ela entender que a negação dela ou a afirmação dela naquele momento é viável ou não. Né? Eu falo assim, do mundo, a questão é que as pessoas não mudam, as pessoas evoluem, mas elas só evoluem a partir do momento que elas querem evoluir. E elas não falam isso com palavras, a gente mostra isso com atitudes. E como é essas atitudes? Primeiro, a pessoa precisa ter esse tratamento também, o agressor. Ele também precisa entender o que ele tem, se ele tem uma patologia, se ele é assim violento, ou se ele usa drogas, ou se ele bebe. Ele precisa também querer o tratamento. E esse tratamento, a partir do momento que a pessoa quer mudar, eu acredito que as pessoas mudam, mas precisa ter uma boa vontade extremamente grande, não por conta do filho, por conta da mulher, por conta dela mesma. Porque as pessoas, elas precisam se amar em primeiro lugar para poder amar o outro. Uma pessoa que agride, que faz mal, ela nem se ama. Como que ela pode amar alguém? Então ela não tem esse entendimento, ela tem um vazio interno, ela tem vários problemas mal resolvidos. Enquanto ela não entender o que de fato faz ela ser uma pessoa feliz, porque as pessoas elas podem ir por dois tipos de abordagem. Ela pode ir para o lado bom ou para o lado ruim. Quando a pessoa escolhe ir pelo lado ruim, é mais fácil ver a negação, ser agressivo, se mostrar uma pessoa que ela não é. Dentro da psicologia, a gente fala que isso é persona. O que é uma persona? É uma pessoa que mostra a personalidade que ela quer. Ela finge ser algo que ela não é. Então, ela mostrou tanto que ela é uma pessoa ruim o tempo todo, que ela já não consegue ser uma pessoa boa, porque ela nunca descobriu o que é ser uma pessoa boa. Então, para isso, ela precisa de tratamento, para entender a sua identidade, para poder entender melhor realmente quem ela é, e o que ela quer ser, e o que ela quer se tornar. Aí sim, vem o resgate emocional da pessoa, vem a questão terapêutica profunda, às vezes até medicações, dependendo da patologia, ou se foi diagnosticado algum tipo de transtorno daquela pessoa ou não. Mas a gente não pode se esconder através de uma patologia. Né? Ele era assim porque ele era... Não, gente, tudo hoje em dia é tratado. Tudo que a gente se trata, as pessoas podem viver normalmente numa sociedade. Hoje em dia tem muito transtorno de humor, transtorno de bipolaridade, borderline, mas as pessoas vivem normalmente e não são pessoas ruins. Tá? A diferença está em buscar uma ajuda profissional. Então, isso não tem nada a ver com uma questão de agressão. Então, assim, o agressor é da índole dele, daquele momento. A gente não sabe o histórico da família dele, não sabe como ele nasceu, como ele se desenvolveu, como que ele descobriu essa agressão na vida dele. Também não é uma justificativa, mas a pessoa precisa entender melhor a si mesmo para não fazer mal para as outras pessoas, principalmente para uma pessoa que você escolheu amar e principalmente colocar filhos no mundo que você trouxe para ser amado. Essa está a diferença aí. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre esse assunto. Por quê? O governo do estado de São Paulo, inclusive, tem um programa para atender esses homens, né? Essas pessoas, na verdade, que cometem a agressão. E a doutora Jamila vai falar um pouquinho para a gente também sobre essa rede
em que tem à disposição da pessoa agredida e também do agressor. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lesp em Pauta, hoje falando sobre os 17 anos da Lei Maria da Penha, que trouxe aí tantas ferramentas para a segurança da mulher e o combate à violência contra a mulher. Eu recebo aqui no nosso estúdio Jamila Ferrari, que é coordenadora das Delegacias da Mulher do Estado de São Paulo, e temos na nossa janela virtual Tatiana Conte, psicóloga. Nós terminamos o bloco anterior falando sobre a questão do agressor, né, que pode ser um homem como uma mulher também, né, e isso acaba contemplando os dois. A Tatiana comentou que é preciso ter ali um acompanhamento dessa pessoa, um tratamento também psicológico com essa pessoa. O governo do estado oferece, e os municípios também, programas para receber esse agressor e para trabalhar com ele, não é, doutora? Sim, sim. Inclusive, recentemente foi incluído na Lei Maria da Penha uma das medidas protetivas possíveis de serem deferidas pelo Poder Judiciário, justamente que esse agressor seja obrigado a passar por acompanhamento psicológico, por cursos aí de ressignificação da masculinidade, reeducação familiar e uma série de nomes aí que pode ter, dependendo do município ou mesmo no próprio estado, ele muda de nome, esse programa. Mas é muito importante, sem dúvida alguma, a gente também pensar nessa reeducação, talvez, não sei se a palavra é essa, mas podemos usar essa reeducação desse agressor. Não para que ele volte com a vítima, né, ou para que ele tente, sei lá, de repente, manter aquela família unida, mas para que ele tenha também futuras relações saudáveis. Afinal de contas, ele também tem direito, depois de punido, depois de condenado e cumprida a pena, a ter uma vida saudável com outras pessoas. Claro, né, que nenhuma agressão é justificável, né? Nunca, então toda jamais. Agressão, ela independente, né, assim como a Tatiana comentou, que pode ter uma patologia e daí é preciso uma medicação, passar no psiquiatra também, mas isso não significa que ele tem ali o aval para uma agressão, não é, doutora? Jamais, né? A gente sabe que, na verdade, a violência contra a mulher, ela não é não é algo como acontece num roubo, num furto ou num tráfico. Né? Nós estamos falando de uma violência muito mais profunda que envolve muitos outros campos. Né? Homens agressores de mulher dificilmente cometem outros crimes. Dificilmente eu ter um ladrão, um traficante, um assassino e um agressor de mulher. O homem que agride a mulher, na maioria das vezes, é o homem comum. É aquele homem que a gente vê saindo do supermercado com a compra do mês. Ou que trabalha, ou que às vezes é nosso amigo, nosso vizinho, ou joga futebol de final de semana com o nosso companheiro também. Então, esse homem agressor de mulher, ele é, como muitas vezes a gente diz, acima de qualquer suspeita. E por isso também faz com que essas mulheres sejam desacreditadas por familiares, por amigos, ou até mesmo no próprio Poder Judiciário. A gente tem que lembrar, né? Muitas vezes também essas mulheres dizem, ele só me bate, ele só me agride quando ele bebe. Né? E aí você faz a pergunta para ela, reversa. Ele bateu no garçom? Ele bateu no dono do bar? Ele bateu no amigo que estava com ele no happy hour? Não, ele bateu em você dentro de casa. Então, na verdade, ele entende que essa mulher é um objeto, é subalterna a ele, e ele pode fazer o que ele quiser, porque, na verdade, ela é propriedade dele. Tatiana, o que se fala também é que um agressor, ele sempre procura uma vítima. Então, seja uma pessoa ou mais sensível ou que mostra mais fragilidade. Isso é real? E se for, essa mulher, como ela pode se empoderar ao ponto de não permitir mais que isso aconteça? Porque se isso também não muda dentro dela, pode se repetir, né? Os casos, outros homens entrar na vida dessa mulher e também cometer violência. Então, o que acontece que eu vejo muito, Patrícia? É o seguinte,
as mulheres, elas são muito mais emocional e o homem mais racional. Tá? Então, o que cada um tem que ter? Ambos. Equilíbrio emocional. Né? Quando a gente tem equilíbrio emocional, a gente consegue ter percepção melhor das coisas que acontecem à nossa volta. Então, uma mulher que está sozinha, que está fragilizada, que emocionalmente, ela encontra uma pessoa que naquele momento dá aquele acolhimento que ela precisa, eles começam a se envolver, ela não enxerga de fato quem é a pessoa, só com o tempo que ela convive. Ela pode passar alguns anos e ela nunca perceber. E depois de um tempo ele começa a lidar de formas diferentes. Ele começa a mudar, ele começa a ter outros sintomas que as pessoas não enxergam, quem só enxerga é ela dentro de casa, sozinha, com esse marido, né? Ou com esse namorado, né? Porque muitas vezes a pessoa só namora e depois de um tempo descobre que esse namorado é violento e tudo mais. Na realidade, quando você começa um relacionamento, você tem que acreditar na cumplicidade, no respeito, na relação. E todo mundo é isso que as pessoas buscam dentro de um relacionamento. Eu acho que o dialogar hoje em dia é a coisa mais essencial dentro de qualquer relação. Quando se perde o diálogo, se perde o respeito. E muitas das vezes o agressor, ele não quer dialogar, ele não quer entender o que aconteceu. Ele só vai lá, pede desculpa, a mulher aceita, e ela pensa, ele não vai fazer mais isso. E de repente acontece de novo. E aí ela aceita as desculpas, achando sempre que ele vai mudar. Só que a pessoa, ela continua fazendo isso constantemente. E como ela já se perdeu o respeito lá atrás, da cumplicidade, da relação, da conversa, do diálogo, normalmente, acaba se tornando uma forma corriqueira dela acreditar naquele momento e não de ter mudanças. Até se ela quer conversar, ele fala, não, eu não quero mais falar sobre isso. O homem é assim. Eles querem colocar as emoções, as sensações, todas para debaixo do tapete. E depois, elas explodem igual uma panela de pressão. É onde acontece todo o caos e tudo, até para ela ter o entendimento das coisas à sua volta. Então, hoje em dia, a gente precisa muito mais prestar atenção nas coisas, literalmente, que estão acontecendo. O que mudou? Né? Porque quando a gente casa, as coisas mudam mesmo, né? Com o tempo. A gente não tem mais aquele romantismo, não tem aquela paixão e tudo mais, mas a gente tem o quê? A gente tem o respeito e a admiração. O casamento é a admiração um do outro. Né? O que ele faz é admirável, a gente respeita, a gente gosta, a cumplicidade de uma relação. Só que demora-se muito tempo para a pessoa perceber, e essa mudança foi tão drástica que ela não chega a acreditar realmente no ponto de tudo que está acontecendo à sua volta. Então fica de alerta aí que em qualquer relacionamento, não deixe as coisas mudarem literalmente, sem você olhar, sem você notar, sem você perceber. Se alguma coisa está de diferente, senta, conversa, tenta ajustar, tenta trazer isso de uma forma leve, porque o outro está num momento ruim do emprego, vai descontar em quem? A pessoa que está do seu lado. A pessoa está chateada com alguma coisa, vai te dar um xingamento. E você não sabe nem por que você foi xingada naquele momento, mas você releva. Isso acontece sem as pessoas perceberem. Ele estava num momento ruim, deixa para lá. Depois isso passa. Não, a gente precisa conversar sobre tudo que acontece à nossa volta. O que foi que aconteceu? Por que você agiu dessa forma? Por que você agiu dessa maneira? Até mesmo para a pessoa começar a ter a percepção e o entendimento das coisas que ela faz. Sim. Isso é extremamente importante. Isso serve de dica para qualquer tipo de relação. Seja a profissional,
que o seu chefe brigou com você desnecessariamente. E você chega lá porque você sofre de um outro tipo de violência. Não, por que o senhor está brigando? Não é assim. As pessoas precisam aprender a respeitar as outras, em qualquer momento, em qualquer situação de vida. E isso, a gente precisa cultivar isso. A gente precisa também aprender a se reciclar e não aceitar. A gente não tem que aceitar tudo. A gente tem que se mostrar que a gente respeita o outro, mas que o outro precisa entender aquilo que ele nos faz normalmente no dia a dia. Isso serve, deixa uma dica aí para todo mundo, para elas começarem a notar as diferenças das coisas que acontecem à sua volta, principalmente dentro de um relacionamento. Doutora Jamila, quer acrescentar alguma coisa? Parte do que a Tatiana falou realmente é o ciclo da violência. Né? E que essa vítima, ao entrar nesse ciclo, ela tem que entender que, havendo um crime, ela deve procurar ajuda, deve procurar a polícia, pedir, se for o caso, medida protetiva, porque nós precisamos sempre alertar essa mulher que xingamentos são crimes, né? Ameaças, impedimentos, eventualmente relações envolvendo dinheiro, que você impede o acesso dessa mulher ao dinheiro. Tudo isso é crime e, independentemente de qualquer tipo de conversa, essa mulher tem que procurar ajuda, porque isso pode ficar mais grave, é o que a gente chama de ciclo de violência. A Tatiana comentou a questão certeza. também no trabalho. Então, quando há, por exemplo, um chefe ou um superior homem que acaba tratando uma funcionária, assediando, seja moralmente. A Lei Maria da Penha não contempla isso, seria uma outra esfera já. Sim, a Lei Maria da Penha ela não contempla relações trabalhistas, por assim dizer. Né? Seja de hierarquia por conta da CLT ou por conta de um concurso público, por exemplo. Né? A Lei Maria da Penha ela vai contemplar. A gente tem falado muito aqui nessa conversa sobre marido, namorado, mas na verdade a Lei Maria da Penha ela contempla qualquer violência que aconteça no âmbito doméstico, ou seja, dentro da casa, dentro do mesmo espaço doméstico, no âmbito familiar, e aí vai incluir pessoas familiares, então pai, avô, tio, irmão, sobrinho, filho, ou nas relações íntimas de afeto, que são, na maioria das vezes, marido, mulher, ex-marido, ex-mulher, namorado, até ficante. Em determinadas situações, a gente pode utilizar a Lei Maria da Penha para proteger essa mulher. Isso também vale em relação a relacionamentos homoafetivos? Sim, desde que ambas sejam mulheres. A vítima da violência a vítima protegida pela Lei Maria da Penha é a mulher. E aqui considerada a mulher cisgênero, a mulher transgênero, a mulher travesti, desde que ela esteja numa relação íntima de afeto, no ambiente doméstico ou familiar. O autor ou a autora da violência contra a mulher é qualquer pessoa, seja homem ou mulher, biologicamente falando, ou com relação à identidade de gênero. As mulheres idosas também têm passado por essa questão de agressão e têm sido atendidas na delegacia da mulher? As mulheres idosas a gente chama do mesmo jeito que as mulheres com deficiência, que são aquelas mulheres que têm dupla vulnerabilidade. Além de serem mulheres, também têm uma deficiência ou eventualmente são idosas, maiores de 60 anos. Então sim, elas também podem passar pela Delegacia de Defesa da Mulher quando essa violência acontece numa relação familiar ou numa relação doméstica. Por exemplo, uma cuidadora de idoso, se ela agride a idosa constantemente, dentro da própria residência da idosa, nós podemos considerar que ela é autora de uma violência doméstica e pode ser utilizada a Lei Maria da Penha para proteger essa idosa. É a dupla vulnerabilidade que isso nós encontramos principalmente com mulheres negras, mulheres idosas e mulheres com deficiência. No caso dos filhos, já é uma outra situação, é outra delegacia ou também é possível caso ela seja uma menina? Sim, é super possível, é permitido pela legislação também. Nós precisamos identificar aí se a violência aconteceu em razão do gênero, pelo fato dessa pessoa ser mulher, ou ser menina, ou ser adolescente, ou ser idosa. Mas, sim, é possível que essa menina também, essa adolescente também seja protegida e seja atendida numa Delegacia de Defesa da Mulher, inclusive se vítima de uma violência sexual. As Delegacias de Defesa da Mulher, elas também atendem vítimas de violência sexual, que não necessariamente que tenha acontecido no âmbito doméstico, pode ter sido
dentro de uma escola, eventualmente na rua, nós também protegemos essas meninas e adolescentes. E nós vamos falar agora, né, da rede de proteção para o atendimento dessa mulher, para a proteção dela, para o cuidado e principalmente para a retomada da vida. Porque para se fazer, então, essa denúncia, a gente conversou até agora, essa coragem que precisa ter, mas muitas não têm a coragem porque se acham desassistidas. Mas não é assim, né? Quando chega ali numa delegacia da mulher, o que acontece, doutora? Porque tem um desdobramento no atendimento dela. Perfeito. Primeiro, eu acho que é importante a gente dizer que essa mulher ela pode registrar esse boletim de ocorrência, claro que numa delegacia de defesa da mulher, mas às vezes ela mora longe de uma delegacia de defesa da mulher, ela pode registrar esse BO em qualquer delegacia de polícia ou até mesmo de forma online. Nós temos hoje a DDM Online, que é uma delegacia de defesa da mulher online, virtual, que a mulher acessando a delegacia, ela consegue registrar BO, pedir protetiva e ter toda a proteção como se ela tivesse ido até uma delegacia física, por assim dizer. Mas a partir do momento que ela chega numa delegacia de defesa da mulher, ela registra o boletim, é explicado para ela a importância da medida protetiva, qual é a medida protetiva mais cabível, né, para aquele caso concreto. E, além disso, ela é encaminhada para a rede de apoio. Lembrando que nós não temos a figura do psicólogo policial, não existe essa carreira dentro da Polícia Civil. Então, o psicólogo, o assistente social, o médico, se for necessário, essa vítima precisa ser encaminhada para algum serviço, seja público ou privado. Sim. Na maioria das vezes, nós, até por conta da renda social dessa vítima, ela é encaminhada para os serviços públicos, como CRAS, CREAS, CRM aqui na cidade de São Paulo, que é o Centro de Referência da Mulher, eventualmente organizações não governamentais que também fazem esse atendimento psicológico e assistencial. Se necessário um atendimento médico, por exemplo, porque ela está machucada, eventualmente ela precisa de uma cirurgia plástica, nós temos convênio com o Tribunal de Justiça e com a Secretaria da Saúde para ajudar essa mulher a minimizar essas cicatrizes, né? Mulheres queimadas, mulheres que perderam algum membro, elas são também encaminhadas para um tratamento específico que chama Projeto Fênix. É um projeto muito bonito que existe aqui no estado de São Paulo, também para ajudar essas mulheres a terem uma vida saudável, né, e conseguirem voltar a viver felizes, entre outras redes de proteção que essa vítima é encaminhada a partir do registro do boletim de ocorrência e a partir do pedido de medida protetiva. Essa que pede a medida protetiva, como que funciona essa medida? O homem não pode se aproximar, e aquela que realmente ela não pode nem saber o endereço dela. O que acontece com ela e com os filhos? Mais uma vez, duas partes. A medida protetiva, ela é uma inovação da Lei Maria da Penha, né? Ela cria aí mecanismos de proteção a essa vítima, dando a ela, dependendo do caso concreto, uma proteção a mais, por assim dizer, para que esse agressor não se aproxime, não entre em contato, aí vai depender de cada caso concreto. Então, entre as medidas protetivas, nós temos o afastamento do agressor do lar, nós temos a proibição de contato por qualquer meio, não só contato físico, mas também pela internet, pelo celular, por uma rede social. Nós temos a proibição dele ficar a alguns metros dessa vítima, então ele não pode se aproximar 200, 300, 400 metros, quem vai decidir isso é o Poder Judiciário, entre outras medidas protetivas que são previstas na lei. Claro que cada caso concreto ele vai demandar uma medida, duas ou mais medidas. Nós precisaríamos olhar caso a caso para ver, né, e analisar efetivamente qual é a mais cabível para aquela mulher. Lembrando também que o Estado de São Paulo ele fornece às mulheres vítimas de violência que têm medida protetiva o aplicativo SOS Mulher, um aplicativo da Polícia Militar que funciona como botão do pânico. Mulheres com medida protetiva, elas cadastram essa medida no celular e aí, por exemplo, se esse agressor tenta entrar em contato ou se aproxima, basta ela apertar qualquer botão no celular que a viatura que estiver mais próxima é acionada para proteger, prender o agressor e etc. E descumprimento de medida protetiva é crime, esse agressor será preso em flagrante sem pagamento de fiança, então é algo muito sério, muito grave e que nós hoje temos muitos casos desse e temos agido de forma contundente com relação a isso. E a outra pergunta, a outra parte da pergunta, nós também temos, de alguma forma, mecanismos de proteção a essa mulher que não vão passar pela medida protetiva, né? No caso do abrigo sigiloso.
Então, essa mulher não tem para onde ir. Eventualmente, ela não pode retornar para a comunidade que ela reside, por N motivos. Não cabe aqui elencá-los. Nesse caso, existem abrigos na cidade de São Paulo, em diversos municípios aqui do estado de São Paulo, abrigos sigilosos em que essa mulher pode ser encaminhada junto com seus filhos. Ela não precisa se separar dessas crianças, ela é encaminhada com os seus filhos e ela pode ficar até 6 meses nesse abrigo, que seria, né, o tempo médio para que a gente consiga, que eu digo o Estado, consiga ajudar essa vítima para se recolocar, eventualmente o aluguel solidário, né, o auxílio aluguel, eventualmente um emprego e tudo mais que ela precisa. Então são diversas ferramentas que estão à disposição. Nós temos convênios com empresas privadas também que fornecem quartos de hotel para mulheres, para que elas fiquem em um período menor, elas não precisam ficar tanto tempo, elas podem ficar até 15 dias nesse quarto de hotel até ser encaminhada para um outro município, para um outro estado, o que for necessário para cada caso concreto. Então, são uma série de ferramentas disponíveis e que, eventualmente, mesmo que essa mulher não saiba pedir, a delegacia de polícia vai oferecer, com certeza. Tatiana, quando a mulher que é vítima de violência, ela tem essas informações, isso acaba empoderando ela, dando ali a coragem que ela precisa para denunciar, para fazer um boletim de ocorrência, para romper esse ciclo de violência? O que acontece para a mulher ter um empoderamento? Demora-se um tempo para ela conseguir isso, porque ela não consegue, naquele momento imediato, se sentir empoderada porque ela está fragilizada. Como que ela consegue entender isso? Quando ela consegue ver a vida dela tendo estrutura. Ela tendo um novo lar, ela tendo um emprego, ela podendo fazer as suas próprias realizações, ela conseguindo dar aos filhos tudo aquilo que ela consegue proporcionar para eles. Não estou falando não só financeiramente, mas eu estou falando emocionalmente. O empoderamento de uma mulher, ela vem a partir do momento que ela encontra-se o seu amor próprio, a sua autoestima, que ela consegue se reestruturar emocionalmente. Aí ela consegue perceber o seu potencial de vida, aquilo que ela pode buscar para a vida dela, que naquele momento ela se anulou como pessoa, ela se fechou, ela não percebeu as coisas que ela poderia alcançar à sua volta. E quando isso acontece, é tão bonito de ver, porque você vê ressurgindo uma nova mulher. Quando ela, como surgindo da fênix, né? Se ressurgindo, se voltando para algo que ela nunca deixou de existir, que estava dentro dela, só que ela não conseguia enxergar. Ela ressurge das cinzas e ela percebe um mundo novo à sua volta. Porque existem mulheres que, dependendo do grau, elas chegam até ter questão do suicídio. Elas não conseguem enxergar a vida. Elas não conseguem perceber que aonde elas podem alcançar. Porque elas criam patologias internas dela, com medos internos dela, que acha que é o único meio que ela pode sobreviver é com a morte. Não é. Já aconteceu casos, sim, de suicídios, e isso é extremamente grave, porque o grau da violência psicológica é tão grande que essa mulher ela não consegue se libertar para isso, e é muito triste. Por isso que eu falo para vocês o quanto é essencial a prevenção mental. Hoje em dia tem muitos lugares que atendem gratuitamente psicólogos e que dão essa assistência aqui no estado de São Paulo, em várias regiões, que as pessoas podem ir e ter esse acesso. A psicologia é para todos, gente. Então, quem puder, vá, faça. Psicologia hoje é direcionamento, não é só para questões patológicas ou qualquer tipo de transtornos. É para a gente poder se entender melhor,
resgatar a nossa identidade como pessoa, como mulher, e fazer com que nós se podemos transformar. Isso, assim, é seguir um empoderamento. É quando você enxerga as coisas à sua volta, quando você acredita. A gente tem que aceitar o que aconteceu, né? Não é fácil, mas se motivar para que coisas novas aconteçam na nossa vida. Ela precisa entender tudo aquilo que surgiu. Hoje em dia a gente não pode negar as coisas, porque isso fica muito mais difícil, né? Essas mulheres, elas têm tantas estruturas, como a doutora mesmo disse, Jamile, em relação a suporte, à rede. Então, tem tudo para elas evoluírem e se empoderarem e serem mulheres novas, mulheres com uma visão, com realização e propósitos de vida. Isso tudo faz diferença, sim, quando elas enxergam que existe esse caminho e que esse caminho é fundamental para ela mudar tudo à sua volta. Doutora Jamila? Só pegando um gancho, né, em tudo que foi falado, realmente, mulheres informadas são mulheres com poder, no sentido de saberem os seus direitos, saberem onde recorrer, para quem recorrer. Então, eu entendo que informação hoje, talvez, a gente falou tanto de pandemia, né? Uma das grandes pandemias do mundo é a violência contra a mulher e, com certeza, a vacina hoje, para essa pandemia, é informação. Inclusive, programas como esse, né, que nós estamos fazendo aqui na LESP, trazendo essa consciência, falando sobre esse assunto, são necessários para que você que está em casa, passando por uma situação como essa, entenda que há uma rede de atendimento e que é possível sair, romper esse ciclo de violência. Inclusive, há alguns projetos de lei e leis já criadas aqui na LESP, por exemplo, dão prioridade para a mulher que é vítima de violência de fazer cursos profissionalizantes, de terem ali o atendimento escolar mesmo, com prioridade, até para romper, não é, doutora? Para ter ali a independência financeira e ter coragem, né, de tocar a vida e não precisa do outro, né? Com certeza. Uma das legislações mais importantes que nós temos é justamente essa citada por você agora, por último. A possibilidade dessa mulher, muitas vezes, né, tanta coisa acontece com essa mulher, ela tem que pensar em tantas coisas, mas exatamente essa, dela poder matricular e ter a obrigatoriedade do serviço escolar, né, das escolas serem obrigadas a matricularem essa criança a qualquer tempo, em qualquer local da cidade. Por exemplo, quando ela vai para um abrigo sigiloso, a escola mais próxima do abrigo, ela é obrigada a matricular essa criança, esse adolescente, e isso com certeza traz mais conforto para essa mulher para procurar ajuda. Bom, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Eu quero agradecer, então, a participação das nossas convidadas. Eu vou deixar um minutinho final, né, para as considerações. Agradeço, então, a psicóloga Tatiana Conte. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Poder contribuir com algumas informações e entendimento melhores das coisas que acontecem à nossa volta. E poder deixar um pouquinho disso, de entendimento, e com que as pessoas precisam hoje em dia de mais informações. A internet está aí, elas podem acessar e entender muito mais sobre tudo isso que está acontecendo à volta dela. Uma das coisas que eu vou falar, as pessoas precisam aprender a estudar um pouquinho mais, porque o estudo é fundamental para a gente poder ter a percepção ainda das coisas à volta. Às vezes a pessoa não pode ir numa escola, leia um livro na internet que tem gratuito, faça alguma outra coisa, mas nunca se anule como pessoa, porque quando a gente se anula como pessoa, a gente perde a nossa existência. E para trazer essa existência de volta, demora-se muito tempo, e às vezes a pessoa, ela só vai aprender a entender tudo o que está acontecendo quando acontece essa violência doméstica, que é muito triste, né? A gente não quer que isso aconteça com as pessoas, com ninguém, porque nós somos seres humanos e a gente precisa amar e respeitar
todas as pessoas à nossa volta. E isso é extremamente importante. Mas o mais importante disso tudo é que as pessoas nunca desistam de você mesma. Sempre vai ter alguém para ajudar, sempre vai ter alguém para te acolher e sempre vai ter um futuro na sua frente, mesmo que as coisas naquele momento você não consiga enxergar. Mas acredita sempre nas coisas, que as coisas acontecem da melhor maneira possível à nossa volta. Espero ter deixado um pouquinho aí para vocês de algum entendimento em relação à parte psicológica. E se alguém quiser mais algum tipo de informação, vou estar sempre à disposição para poder ajudar da melhor maneira possível ou trazer outras coisas para as pessoas que tá assistindo a gente aqui. Pode acessar ali nas redes sociais e tudo mais. Se alguém quiser entrar em contato, a gente tira outras dúvidas também. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação. Também agradeço a doutora Jamila Ferrari, que é coordenadora das Delegacias da Mulher do Estado de São Paulo. Doutora, muito obrigada por participar aqui com a gente hoje. Obrigada, Tatiana. Obrigada, Priscila, pela oportunidade. E é sempre importante a gente falar para a mulher que a culpa nunca é dela e que tem saída. E a saída está principalmente na busca de ajuda. E a Polícia Civil do Estado de São Paulo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo estão preparadas e estão prontas para ajudar todas as mulheres do nosso estado. Muito obrigada. Para denúncias, Disque 100. Disque 100, Disque 180, ligue o 90 se a violência estiver acontecendo agora, vá numa delegacia de polícia, registre o boletim de ocorrência. Existem N ferramentas de proteção e de ajuda para essas mulheres vítimas de violência. Ninguém merece viver violência. E por isso mesmo, o Estado de São Paulo está preparado para ajudar essas mulheres a saírem dessa violência. Muito obrigada. O Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.